Olá pessoal, eu sou o professor César Ricardo. Estou junto com vocês na disciplina de Fundamentos na Administração, Organização, Sistemas e Métodos. De maneira mais tranquila, a gente pode chamar de FA1. Tá? Nessa disciplina, a gente vai conversar sobre alguns conceitos técnicos e teóricos sobre a administração. A gente vai visualizar como princípios e fundamentos lá no início da administração dão base para as organizações até hoje em dia, tá? Servem de base para a nossa função, para o nosso papel no mercado de trabalho até nos dias atuais. Para a gente começar, é importante a gente entender a diferença entre o administrador e o gestor. O administrador é quem pensa a empresa, quem planeja, quem define metas para a empresa, tá? Quem visualiza o futuro da organização. E o gestor, ele tem o papel de fazer esse pensamento virar realidade. Então, o administrador, ele tem o papel do planejamento, da visão da empresa, e o gestor vai está diretamente ligado ao operacional, vai ser quem vai fazer esse planejamento virar realidade. Então, a administração está diretamente ligada com o pensar da empresa, e a gestão está diretamente ligada com o fazer a empresa acontecer no seu dia a dia. Com a informação ficando cada vez mais rápida, a tecnologia avançando, em muitas empresas o papel se confunde. Tá? Muitas vezes o gestor acaba tendo que fazer o papel de administrador e o administrador acaba tendo que fazer o papel do gestor ali no dia a dia. Por isso que é importante a gente saber qual é a diferença, para a gente entender o que o mercado de trabalho espera da gente quando a gente assume o nosso papel nas organizações. Tá? Eles esperam, como administradores, de maneira bem tranquila, 4 pilares básicos da administração, que vem com a administração desde lá de 1900. Quais são esses 4 pilares básicos da administração? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Tá? Toda organização tem objetivos, certo? Tem metas a serem cumpridas. E aí, o que é o planejamento no meio dessas metas, desses objetivos? O planejamento é o ato de, dentre todas as opções que você tem para cumprir o seu objetivo, para chegar no seu objetivo, o planejamento vai ser você escolher a melhor opção para conseguir cumprir esse objetivo. A organização tem a ver com organizar todos os seus recursos financeiros, humanos, os materiais que a empresa tem, vai ser você organizar todos esses recursos para que você consiga cumprir aquele planejamento que foi feito para conseguir chegar no objetivo final. O dirigir tem muito a ver com direcionar a sua equipe, tá? Então, hoje em dia, a gente relaciona diretamente o dirigir com liderar a equipe, o ato de colocar isso em prática, de fazer acontecer no dia a dia, de colocar a equipe para realizar aquilo que está sendo planejado. E o controle tem a ver com verificar os resultados, tá? Visualizar se o que você planejou está saindo de acordo com aquilo que você esperava. Vou usar um exemplo nosso do dia a dia, para ver se fica mais tranquilo para a gente visualizar essa situação. Imagine que uma senhora queira voltar para o mercado de trabalho. Casada, tem seus filhos e ela está tentando voltar para o mercado de trabalho. E aí ela pensa assim, poxa, eu quero fazer um curso, quero me especializar em alguma área para voltar ao mercado de trabalho de maneira melhor. Ela tem o objetivo de voltar para o mercado de trabalho através de um curso. Ela tem várias opções. Ela pode fazer um curso profissionalizante, um curso técnico, uma faculdade, certo? Ela pode fazer só um curso livre, um curso virtual, o que a gente chama de curso livre. O planejamento vai ser ela, dentre todas as opções que ela tem, ela escolher a melhor opção. Ela vai ter que verificar no planejamento quanto tempo leva cada uma dessas opções, qual o investimento financeiro que cada uma dessas opções carrega, tá? E aí ela vai ter que escolher. Vamos imaginar que ela planejou, ela falou assim, olha, meu objetivo é voltar para o mercado de trabalho. Eu planejei, eu escolhi fazer por meio de um curso técnico de administração, por exemplo. Então esse é o planejamento dela, voltar ao mercado de trabalho através de um curso técnico de administração. Aí vem a organização.
ela vai precisar organizar a vida dela toda para que ela consiga cumprir isso. Ela vai ter que ver dinheiro, às vezes, de passagem. Se o curso for particular, ela vai ter que mexer nos recursos financeiros para pagar uma mensalidade do curso. Tá? Então, isso ela mexendo nos recursos financeiros. Ela vai ter que mexer nos seus recursos humanos, que são os seus familiares, tá? O seu esposo, as crianças, certo? Quem vai ser responsável por buscar as crianças na escola? Vai dar tempo dela buscar antes de sair para o curso à noite? Ou o esposo vai ter que chegar mais cedo para buscar as crianças na escola? Então ela vai ter que mexer em todos os seus recursos humanos. Às vezes ela vai ter que chamar a mãe para ficar com as crianças, porque não vai dar tempo do esposo chegar. Então nisso aí ela trazendo mais um funcionário para a organização dela. Então ela precisa organizar todos os recursos que ela tem, desde o financeiro, passando pelos recursos humanos e até os materiais, porque vamos imaginar que ela combinou com o esposo assim, olha, você a partir de agora vai fazer a janta, porque de noite eu vou estar estudando. Aí beleza, mas aí vai ter que estar organizado, vai ter que tirar a carne do freezer, deixar descongelando para ele fazer quando chegar. Então até os recursos materiais ela vai ter que organizar para que tudo dê certo no planejamento dela. Então ela tinha um objetivo, voltar ao mercado de trabalho. Ela planejou fazer isso realizando um curso técnico de administração. Ela organizou o dinheiro, os seus recursos financeiros. Ela organizou os seus recursos humanos, que era todo mundo que estava envolvido naquela organização familiar. E ela organizou os seus materiais, que é a despensa e o dia a dia ali da casa. Bom, depois disso vem o dirigir, que a gente conversou que tem a ver com liderança. Ela vai ter que direcionar para que tudo funcione bem. Vamos imaginar que ela, primeira semana, ela começou a estudar e ela chega em casa e as crianças ainda estão acordadas esperando ela, não tomaram banho, tá? Não, as coisas não estão saindo como ela espera. Então ela vai ter que fazer uma direção dessas crianças. Muitas vezes vai ter que dar um treinamento. Vai ter que falar assim, olha, quando eu chegar eu quero vocês já de banho tomado, de dente escovado, já prontos para ir para a cama para dormir. Isso às vezes a criança não vai entender de uma hora para outra. Vai precisar passar um tempo até que as crianças se acostumem a ir deitar antes da mãe chegar. Isso é o que a gente diz que é o treinamento na empresa. Tá? Então, a organização vai ter que direcionar os seus funcionários, direcionar a sua equipe para que tudo corra bem, para que tudo funcione bem. E por último vem o controle. O controle é verificar se está dando o resultado que eu planejei. Porque não adianta nada eu desenvolver isso tudo no papel, passam 3, 4, 5 meses e as coisas não estão saindo como eu quero. Tá? O dinheiro está acabando, eu não vou conseguir pagar a mensalidade, ou então eu estou tendo muita briga em casa com meu esposo porque ele ficou de fazer a janta e não tem feito, ou então, poxa, o curso de administração é muito legal, mas vai demorar muito, eu quero um curso mais rápido. Então eu preciso ter o controle dos resultados, eu preciso verificar o que está acontecendo ali, se está saindo tudo como eu planejei ou se tem alguma coisa saindo meio errado. Então ter o controle dos resultados não significa que você vai ter que mudar o planejamento todo. Muitas vezes o seu planejamento está bem feito, você vai ter que mudar um detalhezinho da organização. Às vezes você pensou que o seu esposo conseguiria chegar antes para buscar as crianças na escola, mas não vai conseguir. Então você vai precisar às vezes chamar sua mãe, a senhora vai precisar chamar sua mãe para buscar as crianças na escola. Então vai um detalhezinho da organização, ou então as crianças não estão bem direcionadas, tá? Então quando a gente verifica o resultado e muitas vezes ele não está saindo como desejado, não significa que a gente vai ter que mudar o planejamento inteiro. A gente vai precisar entender aonde que não está funcionando, se é o planejamento, se é a organização ou se é a direção. E aí a gente vai fazer as adaptações necessárias para que a empresa continue andando, para que a nossa organização continue funcionando. Então os 4 pilares básicos da administração, a gente diz que são planejar, organizar, dirigir e controlar. Ok? O que é uma organização? Se ela tem pilares básicos, tá? O que é uma organização? Que a gente diz sempre assim, organização, o que isso significa? Tá? Aonde que a gente aplica esses 4 pilares básicos? De maneira geral, a gente pode definir a organização como sendo um conjunto de forças individuais que trabalham juntas
para que um resultado coletivo seja alcançado, certo? Então, por que uma empresa é uma organização? Porque é um conjunto de forças individuais, as forças dos colaboradores, dos gestores, dos administradores, tá? Todos colocam as suas forças individuais para que o resultado final seja alcançado, para que o objetivo final da empresa seja alcançado. Por isso que toda empresa aí é considerada uma organização. E aí a gente tem dois conceitos importantes de organização. Existe a organização formal e a organização informal. A organização formal é toda aquela organização que é composta por regras, tá? Então a empresa, a organização, é uma organização formal. Por quê? Porque ela tem as regras de conduta, os seus códigos de ética. Você sabe que ali dentro você precisa ter uma postura que tem as suas regras, tem os seus códigos. A organização informal é aquela organização que é formada por afinidade, são os grupos de amigo, tá? Não tem uma regra específica, os amigos meio que combinam entre si a sua maneira de agir. Para isso ficar mais claro, a gente costuma dizer que praticamente toda organização formal, dentro dela existem as organizações informais. Então, numa empresa, existem vários funcionários lá dentro, tá? Vários colaboradores. Todos eles fazem parte da organização formal que é a empresa. Só que ali dentro existem vários grupinhos. Tem um grupinho da galera que gosta de futebol, tem um grupinho da galera que vai na igreja, tem um grupo da galera que sexta-feira vai tomar uma cerveja depois do trabalho, certo? Tem vários pequenos grupos que se formam por afinidade dentro da empresa como um todo. Esses pequenos grupos de afinidade a gente diz que são organizações informais que estão dentro da organização formal que é a empresa, certo? E essa organização formal que é a empresa, que é onde a gente vai desempenhar o nosso papel de administrador, tá? Para que ela consiga chegar no objetivo final, além de ter um reforço aí, o esforço, a soma dos esforços individuais, ela desenvolve alguns conceitos, alguns modos de agir nessa organização formal que são fundamentais. Esses modos de agir dentro da organização formal, eles, que são as empresas, né? Nesse caso são as empresas, eles passam por 3 pontos, por 3 conceitos que são importantes da gente conversar. O primeiro é o conceito de missão. O que é a missão? A missão é a razão de ser da empresa. O porquê que a minha empresa existe na visão dos meus colaboradores e na visão dos meus clientes, na visão da sociedade onde eu estou inserido. Tá? O porquê que a minha empresa ocupa um lugar naquela sociedade. A missão, ela não precisa ser um texto. Muitas vezes com uma frase a gente define a nossa missão. Um exemplo, a missão da Disney é alegrar pessoas. Simples, direto, pontual, é a missão da Disney. Todo mundo que trabalha lá dentro sabe que tem a missão de alegrar as pessoas. A sociedade, não importa se você, eu vou na Disney porque eu adoro o Mickey. Eu vou na Disney porque eu quero ir nos parques. Eu vou na Disney porque eu gosto das princesas. Não importa o porquê você vai até a Disney. O importante é que você vai até lá sabendo que vai ficar feliz, que vai sair de lá alegre. Por quê? Porque a missão da Disney é alegrar as pessoas. Tá? Então a missão ela precisa ser bem definida. Muitas vezes com uma frase, 2 no máximo, a gente consegue definir a missão de uma empresa. Ela precisa responder a seguinte pergunta: o porquê que a minha empresa existe nessa sociedade? E aí ela precisa ser bem definida, bem escolhida, porque ela dificilmente vai ser mexida, tá? Dificilmente você vai trocar essa missão de tempos em tempos. A missão costuma ter uma vida longa dentro da organização, dentro da empresa. O segundo ponto, que baseia a maneira de agir dentro das organizações, é o que a gente chama de visão. A visão, ela responde a seguinte pergunta: aonde a minha empresa quer chegar? Aonde a minha empresa quer estar? Certo? Então, normalmente a visão, principalmente para as empresas que ainda estão começando, ainda estão tentando ocupar um espaço maior no mercado, ela tem um prazo de tempo, tá? Então ela vem assim: ser em 5 anos reconhecida como uma empresa
como uma empresa que fez a diferença na vida do meu bairro, ou então em 10 anos ter franquias por todo o Brasil, certo? A visão ela vai ter esse limite de espaço, normalmente entre 5 e 10 anos, tá? O importante da visão é que ela seja real. O que isso significa? Que ela seja alcançável. Não adianta a gente começar uma empresa agora, o que a gente vai fazer? Vamos formar uma empresa aqui e a nossa visão é que em 2 anos nossa empresa seja a líder de vendas do Brasil. É muito difícil que isso aconteça. Daqui a 2 anos a gente vai sentar, vai falar assim, pô, não deu certo. Aonde a gente queria chegar, a gente não conseguiu chegar. E isso muitas vezes desmotiva a administração, a gestão e os próprios colaboradores. Então a visão ela precisa ser alcançável. Por quê? Porque a gente vai estar sempre verificando. Quando der o prazo que está estipulado na visão, a gente vai sentar, a empresa vai sentar, a organização vai sentar, os administradores, os gestores vão fazer, alcançamos. Ou então, não alcançamos, ou falta muito para ser alcançado. E se ela for alcançável, for realista, tá? E ela for alcançada, os funcionários, os colaboradores, a empresa como um todo vai estar sempre motivada para continuar crescendo. Por isso que é importante que ela seja sempre uma visão realista. E o outro ponto que baseia, tá, a nossa organização formal, a forma de agir dos indivíduos dentro da nossa organização formal, que é a empresa, são os valores. O que são os valores da empresa? Os valores da empresa são iguais aos valores que a gente tem pessoais, tá? Se alguém te pergunta assim, quais são os seus valores? Você responde, honestidade, caráter, lealdade. Então, os seus valores são os pontos, né, o que determina a sua forma de agir na sociedade. Os valores da empresa têm o mesmo caminho. Os valores da empresa são os pontos que determinam a forma da empresa agir na sociedade. Esses valores precisam ser seguidos. Porque não adianta, imagina que você pergunta para o coleguinha assim do lado, olha, quais são os seus valores? Aí a pessoa te responde, honestidade. Aí você, beleza, honestidade, valor, legal pra caramba, né? Aí alguém vai, deixa 10 reais cair no chão, o cara bota o pé em cima e pega os 10 reais pra ele. Aí você vai falar assim, pô, tem alguma coisa errada. Ele está mentindo para mim. Ele falou que tinha um valor da honestidade. E na primeira chance, por conta de 10 reais, ele passou a perna em alguém, você desconfia dele. Então, é o mesmo raciocínio com as empresas. Os valores vão basear a maneira de agir dos colaboradores dentro da empresa, tá? E esses valores precisam ser seguidos no dia a dia. Quer ver um valor que está muito alto hoje em dia? Responsabilidade socioambiental. Muitas empresas estão se preocupando com a responsabilidade com o meio ambiente, com a questão da poluição. Só que não adianta a empresa falar assim, um dos meus valores é a responsabilidade socioambiental. Legal. Só que aí ela joga lixo no rio, ela despeja óleo na praia, ela não está cumprindo aquele seu valor, tá? Então, os valores são os pontos que baseiam a maneira de agir de todos os colaboradores da empresa dentro da sociedade. Esses valores, não é para a gente definir um valor só, tá? Por isso que é valores. Normalmente vão de 3, 5, mas eles são bem específicos. Cada empresa vai definir os seus próprios valores. O importante é que ele tenha uma explicação do porquê que a empresa acha aquele valor importante, tá? E que ele seja cumprido no dia a dia. Então, os 3 pontos que norteiam a forma de agir, tá? E o pensamento da organização formal que é a empresa é a missão, a visão e são os valores, tá? Esses 3 pontos formam aí o tripé inicial de qualquer empresa. Qualquer formação de empresa passa pela definição desses 3 pontos do nosso tripé, certo? E aí vem o que é fundamental. Por quê? Nós falamos da missão, da visão e dos valores. Só que quem vai colocar isso em prática no dia a dia? Quem vai fazer a empresa acontecer no dia a dia? São os colaboradores. Por isso que é importante que a gente se preocupe também com alguns conceitos referentes aos colaboradores em si. E esses conceitos a gente pode chamar de eficiência,
eficácia e efetividade, tá? Eficiência, que vem de ser eficiente, significa ocupar os meios certos, fazer a coisa pelo caminho certo, pelo menor caminho, tá? Pelo caminho que vai trazer mais economia para a empresa. Eficácia tem a ver com alcançar os resultados. Ah, professor, mas então eficiência e eficácia são a mesma coisa? Nem sempre, porque às vezes você pode ser muito eficiente, mas não ter o resultado esperado. Às vezes você pode ter grandes resultados, mas a falta de eficiência atrapalha no dia a dia. Exemplo, vamos imaginar um time de futebol, tá? A gente tinha ali o Adriano, até recentemente, que não gostava de treinar, faltava os treinos, ia pra balada, saía de noite, bebia, chegava no jogo e metia 2, 3, 4 gols. Então ele era muito eficaz. Ele não se preocupava com o caminho, ele se preocupava só com o resultado dentro de campo. O eficiente é aquele jogador que vai a todos os treinos, certo? Cuida do corpo, se prepara, faz o treinamento em casa, se alimenta corretamente. Esse é o jogador eficiente. Só que às vezes ele vai chegar no jogo e ele não vai fazer gol nenhum. Ele vai perder o pênalti. Então, adiantou ele ser eficiente? Não. Ele não atingiu o resultado. Por outro lado, o Adriano atingiu o resultado, mas teve uma carreira muito menor. Então, também não adiantou muito ele ser eficaz. Ele gerava um outro tipo de problema para a empresa. O ideal para a empresa é quando o colaborador consegue juntar eficiência e eficácia. Ele consegue chegar no resultado pelo caminho correto. Esse trabalhador que consegue juntar eficiência e eficácia, a gente diz que ele tem efetividade, ele é efetivo, ele consegue realizar um bom jogo, ele faz os gols necessários e ele se cuida para não dar mau exemplo, e ele se cuida para que a equipe não tenha problema, ele se cuida para que ele tenha uma carreira mais duradoura. Então ele é um jogador efetivo, certo? Bom, pessoal, a gente vai fechando essa videoaula, tá? Falamos de maneira geral de alguns conceitos que vocês já receberam aí no material de vocês, tá? É só para a gente dar entendimento a alguns pontos que estão por escrito na apostila, tá? De repente fica mais claro para vocês aí. Vou passar uma atividadezinha para que a gente consiga visualizar bem isso na prática. Valeu, turma, abraço, se cuidem!